Se eu pudesse ler somente 10 HQs pelo resto da vida, quais seriam? E pior, quais obras-primas da nona arte ficariam de fora? Hoje eu vou fazer escolhas que podem irritar muita gente, porque eu não vou escolher, ou eu não escolhi, muitas das HQs lendárias que talvez você escolhesse, ou que muitos dos GibTubers poderiam selecionar. Mas já aviso logo que eu não escolhi só pela melhor história. Não, tem HQ aqui que eu escolhi pela nostalgia, pela releitura, pelo momento atual da minha vida e principalmente pelo impacto que ela teve na leitura. Agora, tem um detalhe cruel nessa tag que muita gente não fala. Só podem ser 10 HQs e não vai ter nenhum tipo de atalho. Não vou dar nenhum tipo de roubadinha. É claro, vai ter ônibus, sim, pelo menos o número 1 de uma coleção, mas serão apenas 10 HQs, eu te prometo. E conforme eu fui montando essa lista, eu percebi uma coisa assustadora. Sim, as HQs que mais marcaram a minha vida não necessariamente foram as melhores histórias. Então fica até o final, porque eu te garanto uma coisa: a última escolha vai te surpreender e talvez seja um gibi, um quadrinho, uma banda desenhada, uma história que você não esteja, conforme o português fala aqui em Portugal, a esperar. E com certeza pode ser uma excelente dica para uma editora aí no Brasil, porque aqui em Portugal ela já saiu e é para mim uma escolha assim, ó, de altíssimo nível. Fala pessoal, eu sou Carlos Júnior, você está no canal Colecionadores de Gibis, canal de leitor para leitor, colecionador para colecionador. Se você ainda não é inscrito, caiu de paraquedas aqui, se inscreve no canal, já deixa sua curtida, seu like e principalmente me diga nos comentários quais seriam suas 10 HQs escolhidas. Eu quero muito te conhecer. Se você não tiver essa lista montada, pelo menos me diga de qual cidade você está assistindo este vídeo, que eu te mando um forte abraço, beleza? Essa tag foi iniciada pelo canal do Collector Quadrinhos, que eu sigo, sou inscrito. Eu visualizei uma terceira continuidade no canal do João, do Eu Leio Gibi, que deixou a tag em aberta para quem quisesse dar continuidade. E no finalzinho dela, por isso que eu estou dizendo, fica até o final, você vai ser surpreendido pelo HQ, e eu também vou estar indicando mais 2 canais de amigos meus que, se possível, farão e darão continuidade à tag. Então, bora lá, a primeira HQ. E logo de cara, uma HQ do Batman, sim, do Morcegão, e não vai ser Batman Cavaleiro das Trevas, que é minha HQ preferida, ao lado de Batman Piada Mortal, tá bem assim? Só que é uma que você nem sequer imagina. Vou te surpreender logo de início, eu estou falando do livro dos Casos Secretos. Sim, essa HQ que saiu na coleção da lenda do Batman, da DC Eagle Moss, se eu não me engano. Foi a Eagle Moss? Isso, Eagle Moss Collection. E aqui você vai ter várias histórias nesse material. O roteiro, Peter Milligan e principalmente Paul Dini, sim, o especialista no morcegão, quando se fala de histórias detetivescas. E aqui, nesse material, nada melhor do que alguém que saiu da TV e estava na animação do Batman para escrever o personagem. Tem que conhecer muito. E Paul Dini aqui, ele vai estar simplesmente valorizando os antagonistas. Na primeira história, nós teremos aqui um roteiro com um personagem muito legal, que é o Chapeleiro Louco, sim. Mas não é dessa história que eu quero falar, não. Aqui, quer ver? Logo de cara, a arte simplesmente é de Dustin Nguyen. Não sei se eu falei corretamente, mas o cara aqui está arrebentando nesse material. Eu quero falar principalmente da segunda história dessa HQ. Você tem várias histórias completas, mas a que mais me chamou a atenção é a Armadura da Aflição, onde aqui o Batman ele vai iniciar o roteiro perseguindo um personagem, um vilão bem esquisito chamado Gotham Jack, uma imitação barata do Jack Stripador, mas aqui eu gostei muito desse material pelo seguinte, vou te explicar.
A maioria das pessoas que comentam sobre o Batman dizem: Batman não tem nenhum tipo de religião. Ele não acredita, né, em nada. Nós sabemos que até o dia do seu maior trauma, que foi a morte de seus pais no beco do crime, o seu pai o disciplinava no cristianismo. E você vê Tom King, um roteirista, falando que ele não acredita mais em Deus devido à morte traumática dos pais. Batman acredita em Deus ou não? Depende do roteirista. Muitos e a maioria talvez digam que não. Mas aqui tem no final dessa história que fala de uma armadura. Na época da Inquisição, você faz aqui referências, inclusive, a um personagem da Queda do Morcego que tomou o lugar do Batman no período que ele foi derrotado pelo Bane. E fala aqui da Ordem de São Dumas e principalmente de uma ordem que não era conhecida até então, a Ordem do Duro. Isso mesmo. E aqui vai explicar que essa ordem ela era mais dura do que a Ordem de São Dumas. E você percebe que em vários momentos o Batman ele é tentado a destruir, queimar a armadura, porque aparentemente ela está influenciando seus atos, podendo inclusive levá-lo ao homicídio. Será que uma armadura pode levar o homem a cometer um ato insano? Essa é a temática principal da história, além da espiritualidade do Batman, além do seu caráter, da sua conduta, do seu estilo de vida, e se o hábito realmente faz o monge. Será que faz? Aqui no final da história, ele explica direitinho, olha só. Ele fala algo tremendo. Destruir a armadura teria mostrado falta de fé, olha só, em mim mesmo. E o que eu sou, senão um ato de fé? Então ele deixa a armadura, dei um spoiler violento mesmo, porque eu achei que, nesse caso, dessa história, é muito importante para que você entenda por que eu escolhi ela como primeira HQ que eu leria por toda a minha vida, principalmente por causa dessa história do Paul Dini, a armadura da aflição. Afinal, o que o morcegão é, senão um ato de fé? Faz sentido? E como prometido, eu não vou dar roubadinha não. Sim, vai ser apenas uma única HQ que eu estarei escolhendo para ler por toda a minha vida. E claro, já que é por toda a minha vida, tem que ter um ônibus, pelo menos o número 1 do personagem que está no top 3 de melhores personagens mais queridos e lidos do mundo, e na minha opinião, é claro. Eu estou falando do ônibus número 1 de Tex Willer, quase 800 páginas, se eu não me engano. Ele que traz aqui histórias raízes. Existe uma discussão que somente o Tex do início é o Tex de verdade. Eu discordo, mas eu concordo com uma coisa. Esse Tex inicial aqui é o melhor de todos. Isso é verdade. Mas eu não posso dizer que os outros não sejam bons. Tem muita coisa boa do Tex, principalmente atualmente. E um deles vai entrar até na minha lista de melhores leituras do final do ano. E desenhista simplesmente é brasileiro. É isso aí. Agora, chega de dica. Vamos. Por que eu levaria Tex ônibus número 1? Principalmente porque realmente é o Tex raiz, com o roteiro de Gianluigi Bonelli e a arte gigantesca de Aurélio Galepini. No início eu não pensava que eu chegaria a essa conclusão, mas hoje eu penso desse modo. O melhor desenhista de Tex Willer, você concorda comigo? Eu concordo. Na dinâmica, no traço do personagem, simplesmente Aurélio Galepini, para mim, é o melhor. E o roteiro simples, feijão com arroz, de Gianluigi Bonelli, mostra claramente porque ele foi escolhido um dos personagens preferidos do povo brasileiro e italiano. Isso aí. Nós temos um fã-clube, um fanbase excelente no Brasil e em todo mundo de Tex, o Ranger mais amado do Brasil, e com certeza é minha segunda escolha, sem nenhum tipo de arrependimento. E eu te sugiro, se você não leu Tex, seja você de 10, 20, 50 anos, leia. Inclusive foi feita uma pesquisa, né, incrível. Os maiores clientes de Tex na atualidade, quebrando aí o paradigma de só velho ler Tex, foram clientes entre 19 a 35 anos. Você sabia disso? Vamos ao terceiro? O terceiro também é para amantes de faroeste, principalmente de tiras, algo que remete
a um tempo assim muito puro da banda desenhada, da história em quadrinhos, do gibi. Eu estou falando do querido Cisco Kid, com a arte fabulosa de José Luiz Salinas. Ô tempo bom, isso daqui eu peguei em um leilão, inclusive eu vou estar retornando com leilões, tá? Lá no grupo do WhatsApp, se você ainda não conhece, eu vou ver se já deixo o link aqui na descrição para você entrar no nosso grupo, tá bom? E toda segunda teremos o leilão, segunda sem lei, que vai rolar DC, Marvel, Faroeste, vai ser coisa muito boa, tá bom? Então olha aí, José Luiz Salinas, cara, minha lista, eu não vou ser modesto não, né? Mas olha só, minha lista tá espetacular, cara. Realmente é uma HQ que eu levaria simplesmente pela arte, por ser um material que remete ao tempo das tiras e também a um período mais inocente da banda desenhada, da nona arte, e com certeza ela entra no meu top 10 e me lembraria, né, com nostalgia, a época que meu pai ele me levava para a feira para comprar quadrinhos. Sim, quadrinhos se vendia em feira livre antigamente no Brasil e ainda se vende em alguns lugares, não é verdade? Então esse é meu terceiro lugar, fácil, fácil, pela nostalgia. Eu te falei que a minha lista teria grandes surpresas e essa daqui é um quadrinho nacional, um quadrinho brasileiro que me arrancou gargalhadas. E o pior, é aquele tipo de riso que você sabe que você está rindo de algo que não poderia estar rindo. Mas com certeza é uma história fantástica. Se você não gosta de trash, não pega, não lê. Se você não gosta de história sobre serial killer, pior ainda. E também história nonsense, sem noção alguma. Fica longe disso daqui, mas com certeza também preto e branco, e é de um roteirista que para mim é o melhor autor de quadrinhos do Brasil, e eu coloco tranquilo no top 20 dos melhores roteiristas do mundo, somente por causa desse material, e eu estou falando de Matadouro de Unicórnio. Sim, um cara que vai escrever uma história sobre um assassino, né, ou um criminoso, só que ele decide radicalizar e se tornar esse criminoso, esse assassino ou esse psicopata. Cara, isso daqui é extremamente divertido, mas muito inteligente. Você vai falar, é para quem tem QI altíssimo? QI altíssimo foi desse cara que escreveu esse material aqui. Eu leio mesmo para me divertir. E se você quer diversão, entretenimento, com pitadas de questionamentos sociais e relacionais, cara, ó, pode pegar esse material do Juscelino Neco que você vai se surpreender, tá bom? Esse material aqui, ó, é espetacular. Sim, Matadouro de Unicórnios eu levo, está na minha lista de 10 HQs. Aqui nós temos uma HQ, na verdade um fullmatch, sim, é da Bonelli, com certeza, e de um personagem que eu não tenho muita intimidade, eu vou ser sincero, mas que me conquistou somente por essa história, cara. Essa história aqui é o Almanac número 1, e o nome dela Era Uma Vez em Nova York, onde fala sobre a origem de um menino, né, nascido em Manhattan, em 1936, no período da Grande Depressão. Eu estou falando de Mister No, Era Uma Vez em Nova York, cara. É uma história tocante, é uma história que você percebe que poderia ter acontecido com qualquer um de nós. E nos remete muitas vezes aos desafios e dias difíceis que passamos muitas vezes na nossa infância. Eu não sei você, eu passei alguns desafios e eu lembrei muita coisa através desse material aqui, que está com um desenho assim espetacular, cara. Entendeu? Desenho fantástico. Era Uma Vez em Nova York, que é da editora 85, tá? Ele foi publicado pela editora 85. Se eu fosse você, você encontra esse material ainda. A arte aqui, cara, é de Giovanni Bruso. O cara tá arrebentando, cara. Sinceramente, pode pegar Era Uma Vez em Nova York, que você vai se surpreender. E se você gosta principalmente de quadrinhos de gangues de rua, vai gostar muito, tá bom? A sexta HQ escolhida também é devido à nostalgia. Muita gente sabe que eu tenho três personagens preferidos, né? Se eu tivesse só de escolher três,
para colecionar seria Batman, Tex Willer, e o terceiro com certeza seria Conan o Bárbaro. E esse especial aqui saiu pela Panini, é o número 1, mostrando exatamente um especial associado à espada selvagem de Conan, cara. E com essa capa lindérrima de Elnorin, alguns chamam de Ilnorin, não importa, o cara desenha muito. Tem aqui, ó, um flat page, ó. Que lindo isso daqui. Esse material é nostálgico mesmo, é de colecionador para colecionador. E você tem aqui, cara, editoriais que são magníficos, principalmente para quem ama o trabalho de Robert Howard, né? Então tá aí, ó. Conan não poderia ficar de fora, eu levaria esse número 1 assim, com certeza, fácil, fácil, material de primeira qualidade, difícil de encontrar hoje em dia, mas se você conseguir, pega que vale. E ainda na dimensão fantástica de Robert Howard, vamos falar também de uma personagem que eu levaria também e está nessa lista. E eu tô falando de Sonja a Guerreira, e pela primeira vez um material aqui da editora PN do Pipoca e Nanquim. Esse material tá lindão, tá? Esse daqui, cara, vale muito a pena, apesar de serem poucas páginas de história em quadrinhos, realmente, todo o contexto é excelente, né? O roteiro de Roy Thomas e a arte do fantástico Esteban Maroto. Deixa eu pegar uma aqui que, pô, faça jus a Sonja, né, cara? Eu gosto muito. É Esteban Maroto em um momento e é um outro artista em outro momento. Eu não gosto nem desse tipo de material onde mistura, né, o vermelho ou o ruivo, nesse caso, com preto e branco, mas esse aqui, cara, tá imperdível. Você tem, inclusive, né, o primeiro conto que você encontra sobre Sonja, que saiu até em livro agora pelo Pipoca e Nanquim, e tá aqui sim, não precisei comprar o livro, porque também é o único conto que você encontra lá, é A Sombra do Abutre, vai estar aqui, e você tem também, pô, daqui é muito bom, já pensou? Só 10 HQs, você está levando, isso daqui vale a pena até, não sei se o Pipoca e Nanquim tem interesse de reimprimir, mas vale, ó. Olha só as artes que você encontra nesse material. Eu gosto muito. Sim, você tem uns esboços bacana também aqui. Estou pegando pelo contexto geral, né? Não é só pela única história, pelo roteiro. Mas Sonja é uma personagem muito marcante do nosso querido Conan Cimério, né? E aí, tá aí essa dica, A Balada da Deusa Ruiva, que conta a essência da origem de Sonja. Vale muito a pena. E é nesse momento que a gente percebe duas coisas. A primeira é que a gente está voltando a comprar muita HQ, porque essa indicação que eu vou fazer agora eu não encontrei na coleção. E eu preciso indicar ela porque é marcante. Eu levo, eu tenho os números aqui, pelo menos os 3 números iniciais, e o número 1 eu levo com certeza para o meu resto da vida, porque foi o mangá. Sim, tem um mangá, eu vou te falar qual é. O segundo momento que eu falei importante, que é o momento que eu também percebo que você deve deixar o seu like se você está gostando desse vídeo, né? Não coloquei link para a Amazon nem nada, não ganho nada do YouTube. Me dá uma moral aí, deixa um like e comenta, tá gostando? Me diga pelo menos uma, duas, 3 HQs que você levaria para sua vida. Diz aí nos comentários. Eu vou gostar muito de te conhecer e se inscreve no canal. Mas é claro que eu estou falando do mangá My Hero Academy. Caraca. Ó, é Ioria, né? Eu acho que é Ioria, não é, cara? Eu não sei o nome do personagem principal, não, né? Mas assim, o Ioria e o discipulador dele, né? O Mayal, ele tem um poder especial, né? Eu sei que o cara, ele é um cara magrinho, é um mangá, né? Então eu não tenho assim um conhecimento prévio de toda a concepção, o roteiro do mangá, mas eu levaria simplesmente porque foi com esse material que eu cheguei aqui em Portugal, do Brasil, e eu lia à noite para o meu neto, para que ele dormisse sem nenhum tipo de medo, cara. Então, Midoriya, né? É Midoriya o nome do personagem principal, isso aí.
Se não for, eu vou botar um nome aí para você e confirmar se realmente é Midori. Eu sei, cara, que eu fazia associação, ó, você é um Midori e tal. Ainda que as pessoas te vejam como uma pessoa fraca, você é forte, né? E tua força você extrai do Deus Todo-Poderoso. Cara, é uma forma também que eu encontrei de fortalecer o espírito do meu neto de 6 anos, ele vai fazer 7 anos esse ano, e também de fazer um link com o colecionismo e com a leitura. Afinal, é a partir desse ano e do final do ano passado que ele começou a ler e entender. E ele toda noite chegava, vovô, lê para mim My Hero Academia. Então, é isso aí. Esse com certeza é questão emocional. Outro quadrinho que tem o Batman, e olha só, ele não é o personagem principal da história, e sim a Mulher Maravilha, com um roteiro de Greg Rucka. É um roteiro assim espetacular, mas vou ser sincero para você, eu levaria porque eu acho que é simplesmente a capa mais linda da minha coleção. Eu estou falando de Mulher Maravilha e Queteia, que tem uma história assim curta, mostra por que histórias curtas são tão boas, na verdade, e eu vejo pela primeira vez o Batman que derruba todo mundo, sendo derrubado pela Mulher Maravilha, e aqui na capa ela tá com um pezão na cabeça dele. Isso daqui é impagável, não tem preço, vale muito a pena, com certeza é a capa mais linda da minha coleção, com a arte do J.J. Jones. O cara é bom demais. E tá saindo esse material, se eu não me engano, não sei se sai essa história, mas na saga da Mulher Maravilha do Greg Rucka. Vai pegando. E pessoal das editoras, vocês estão dando muito mole. Cadê vocês, editora Pipoca e Nanquim? Cadê vocês, editora Conrad? Cadê vocês, principalmente editora Figura? Eu acho que, olha, eu ia entrar, eu falei da Figura, porque Ombre quase entrou nessa lista. É um camalhaço do Antônio Segura e de José Ortiz. Entraria fácil. Na verdade, se você notar, o material que a editora Figura ele lança, cara, vale muito a pena. Outro que quase entrou nessa lista aqui, cara, deixa eu te falar. Tá aqui, ó. Também é da editora Figura e é de Osterheld e Brecha, simplesmente, ó. Eu tô falando, eles até agora fizeram uma republicação, só que muito maior do que essa. Vale a pena, adquira com a editora Figura. Eu tô falando de Morte Cinder, cara. Esse material aqui, cara, simplesmente é fantástica. A arte dele é um negócio assim, fora de série, e as técnicas utilizadas. Mas eu preferi escolher uma HQ, na verdade, uma BD aqui em Portugal, se chama quadrinho Banda Desenhada, e todos esses que eu falei anteriores são de editoras brasileiras. Essa daqui é da editora Asa, sim, e é um material que, se você está aí no Brasil e se é de outra editora que eu nem mencionei, cara, olha só, Cinco Terras. Sim, eu estou falando desse material de Leo Leveling e Lereculei. Eu só sei que o negócio é bom demais. Eu não sei falar o nome do roteirista e do artista, não, mas isso aqui é um espetáculo, até nas cores. É um Game of Thrones com animais. Sim, por isso que eu toquei até na editora Pipoca e Nanquim também, mas para mim tem cara de figura, o Conrad, hein? Olha só que material é esse, meu. Ele tá, se eu não me engano, no quarto ou quinto volume. Esse é um porém para muitas editoras, talvez seja por isso que muitas não se interessaram, porque ainda é uma obra inacabada. Mas isso daqui não tem como dar ruim não, hein? Não tem como dar chabu não, porque aqui o roteirista ele não respeita ninguém. Ele sai matando todo mundo e vai te surpreendendo com plot twist, um atrás do outro, para você não perder o próximo episódio. É igual ou pior do que Game of Thrones. Então tá aí a grande surpresa. Eu tô falando de Cinco Terras. Cara, isso daqui, ó, é o volume 1. Eu levava só o volume 1, que já valeria a pena, que eu ia levar para entender por que eu lia HQ, né? Porque valia tanto a pena ler banda desenhada, BD, por causa de roteiros como esse daqui. Mostra o quão fantástico e maravilhoso é o mundo da nona arte. Eu quero indicar, sem mais delongas, o meu querido amigo Jefferson do canal Cangaceiro das HQs,
E o meu camarada roqueiro amigo Ayrton, do canal Blood Comics, que recentemente até postou um vídeo muito legal sobre a edição, depende, né, do momento que você está assistindo esse vídeo também, mas sobre a edição gigante do Batman do Matt Fraction. É isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, para mais, se inscreva no canal que você vai me motivar.